sinais. Derramou o teu Espírito sobre todos nós aqui, no poder de sua presença. Santo Espírito, como chuva vem, rompe meu louvor ao tocar do seu amor. Santo Espírito, queima em meu ser quando clamo a ti, Senhor. Quando clamo a ti, Senhor. Maravilhas e sinais. Derramou o teu Espírito sobre todos nós aqui, no poder de sua presença. Santo Espírito, como chuva vem, rompe meu louvor ao tocar do seu amor. Santo Espírito, queima em meu ser quando clamo a ti, Senhor. Quando clamo a ti, Senhor. Quando clamo a ti, Senhor. Espírito Santo, vem como fogo que consome, me consome em tua presença. Deus, eu me rendo à tua glória, Espírito Santo, vem como fogo que consome, me consome em tua presença. Deus, eu me rendo à tua glória, águas vivas como um rio em mim, me inunda com tua glória. Céus abertos caem sobre mim, me restaura pra tua graça. Águas vivas como um rio em mim, me inunda com tua glória. Céus abertos caem sobre mim, me restaura com tua graça. Espírito Santo, vem como fogo que consome, me consome em tua presença. Deus, eu me rendo à tua glória, à tua glória. Olá, Paz Teresina. Olá, Paz Teresina, é um prazer te ter aqui conosco em mais uma reunião da Paz Church Teresina. Então eu quero te convidar para nesse momento acalmar o seu coração, sabe, se conectar com Deus e se preparar, porque coisas incríveis estão vindo, coisas incríveis estão preparadas para você nesse momento. Nós estamos muito felizes em ter você aqui.
nessa reunião, nesse momento que nós temos de adoração ao nosso Deus, ao nosso Rei, nessa época tão favorável à presença de Deus, porque nós lembramos do nascimento dele, lembramos de Jesus Cristo. O foco do Natal que nós vivemos não são os presentes, não são as luzes, mas é o presente, é a luz do mundo, que é Jesus Cristo. Isso é muito incrível. Eu quero te convidar nesse momento para nós termos um momento de adoração aqui na nossa igreja, que nós temos sempre, todas as semanas, que nós revertemos recursos humanos em pessoas. Nós revertemos dinheiro, nós revertemos recursos em pessoas, sabe? É o momento dos nossos dízimos e das nossas ofertas, onde nós podemos abençoar as pessoas e sermos abençoados. Esse é o mais incrível. O mais incrível disso é que quando foi pedido a primícia de Abraão, foi pedido para que Isaac, quando Deus pediu Isaac para si, e Abraão, sem titubear, sem desobedecer, o entregou, Deus providenciou o sacrifício. Sabe o que isso significa, meu querido? Significa que se você for fiel, se você não desobedecer, se você permanecer grato a Deus, abençoando o próximo, abençoando a casa de Deus, Cristo vai providenciar o melhor para a tua vida. Que nós possamos dizimar e ofertar nesse momento. Se você se sente em paz, se você se sente feliz conosco, bem recebido por nós, eu quero te convidar nesse momento a entrar em contato conosco pelo direct do Instagram, e porque nós vamos lá te informar e te mostrar os melhores caminhos para que você seja um abençoador generoso da casa de Deus. Amém? O ano novo está chegando, 2020 está ficando para trás e 2021 está nos dando o ar da graça. E nós queremos te motivar, querido, a ser um abençoador nessa época, a ser mais próximo dos seus vizinhos, dos seus amigos, dos seus parentes, sabe? A dar o seu melhor para eles em carinho, em amor. E também queremos te motivar a não só traçar suas metas para esse novo ano que está vindo, mas traçar formas de alcançá-las, de realizar tudo que você tem proposto para você e para sua casa, sabe? Que você não só busque evolução pessoal no seu trabalho, na sua faculdade, mas que você também busque investir mais tempo com o nosso Deus, mais tempo em intimidade com o nosso Pai, sabe? Então, nós queremos te motivar a isso, que esse novo ano seja um ano de intimidade com Deus, um ano de proximidade com o Senhor, sabe? Que você consiga discernir a voz de Deus nesse novo ano que está vindo. Amém? Muito bom, que incrível. Isso é realmente o poder de Deus. Um novo ano está chegando, estamos nos aproximando de mais chances de fazermos tudo aquilo que ainda não fizemos, sabe? Quando vira o ano, são mais 365 oportunidades de você transformar o mundo, de você mudar o mundo ao seu redor, sabe? De você realmente contagiar as pessoas com o amor de Deus que está em você, com o amor de Deus que está transbordando do seu coração. Transmita esse amor, transmita essa paz, essa alegria, a fraternidade, transmita tudo isso, porque isso também é a revelação do amor de Deus através da tua vida. Amém? Que nesse momento a gente possa levar um pequeno espaço de tempo observando um vídeo que nós preparamos para vocês, que é um vídeo realmente que tocou os nossos corações assim que nós vimos, e nós precisamos transmitir esse vídeo a vocês. Então fica ligado, fica aí na telinha, que Deus tem coisas muito grandes para falar com você ainda. ¿Qué nombre le damos? Qué decisión tan grande, ¿no? Un nombre te define. Pues, como queremos que sea. Espero que sea fuerte, Espero que sea amable, inteligente, paciente, que sea como su mamá. y como su papá. Siempre ayudando a los demás. Siempre.
sobre todo nome, majestoso, conselheiro, príncipe da paz. Ei, é Jesus Cristo, nosso Salvador, o meu, o seu Consolador, aquele que entregou a vida para que nós tivéssemos vida e aquele que vivo está. Ei, a nossa série hoje já vai finalizar. Nós finalizamos a nossa série nessa reunião, mas o melhor com relação à igreja é que o que acontece na igreja não fica na igreja. Uau! Depois dessa série, nós vamos ver muitos frutos, muitas pessoas sendo alcançadas pelo Ele vive que está em você. Amém? Amém, querido. Então, que o seu coração possa estar aberto para receber a palavra de Deus nesse momento, que você possa se conectar com o Espírito Santo através da palavra que a nossa querida amiga, a pastora Renata, está trazendo para você nesse momento, sabe? Então, abra o seu coração, se acomode e receba o melhor de Deus para você hoje. Olá, Paz Church Teresina. Nós estamos aqui para dar continuidade à série Ele Vive e nós estamos hoje levando a nossa última ministração dessa série e eu creio que Deus vai falar tremendamente ao seu coração. Então, fica com a gente, né? Se desconecta daquilo que você está fazendo agora e vamos focar naquilo que o Senhor tem para nos entregar nesse período. Nós estamos em um período de grandes celebrações. O Natal chegou, o Ano Novo está chegando e tudo nesse período é motivo de festa, é motivo de celebração, é motivo de confraternização. As cidades estão iluminadas, o comércio ficou extremamente lotado, agitado. Então, todo mundo dedicou um tempo específico a alguma coisa. E nós cremos que nesse tempo houve lugar para tudo. Houve lugar para o comércio, houve lugar para as festas, houve lugar para presente, houve lugar para muitas coisas. Mas nós acreditamos que faltou lugar para o dono da festa. Porque em muitas dessas celebrações, em muitas dessas confraternizações, não houve lugar para Jesus. O Natal, ele deveria remeter a Jesus. Ele deveria remeter ao Verbo de Deus, ao Filho de Deus, aquele que se fez carne e habitou entre nós. E o nascimento de Jesus, que deveria ser a celebração específica do Natal, ele é esquecido. O próprio Filho de Deus é esquecido nesse período. E como falar do nascimento do Filho de Deus sem mencionar as Escrituras? Nós não temos como fazer isso, porque toda a Escritura, ela testifica de Cristo. Então nós vamos fazer isso abrindo as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 2, versículo do 1 ao 7, onde diz o seguinte: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa da linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Então, estavam lá. Chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolvendo-o em panos e o colocou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Esse texto nos fala sobre o nascimento de Jesus. E algo me chamou muita atenção nesse texto foi quando o Senhor compartilhou meu coração que não havia lugar para Jesus. Desde o princípio do seu nascimento, ali na manjedoura, não havia lugar para Jesus. A situação era a seguinte: Maria estava grávida pelo Espírito, grávida do seu filho primogênito. José precisava se alistar, né, na cidade natal, então ele teria que sair sair com sua família para fazer esse recenseamento. E quando chegaram à cidade, quando chegaram a Belém, não havia lugar para José e Maria, não havia lugar. E Maria deu à luz naquele contexto. Não havia lugar para Jesus nascer. Sem lugar para Jesus nascer, o casal não teve outra opção. As hospedagens estavam repletas de pessoas, né? Todo mundo estava vindo daquela cidade.
E a opção que restou foi uma estrebaria. O Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Príncipe da Paz, ele teve que nascer num contexto bem simples. E é sobre isso que nós vamos falar. Diante da série Ele Vive, nós vamos hoje ministrar sobre um lugar para Jesus. Esse lugar para Jesus é muito além daquilo que a gente imagina. É muito além de algo físico. E não se enganem, os anos se passaram e até hoje não tem lugar para Jesus. Nas festas que nós passamos agora, né, nas celebrações, nas confraternizações de Natal, não houve em muitas casas lugar para Jesus. Não havia, assim como não havia lugar para Jesus nascer, ficar e ser acomodado, né, assim que nasceu, hoje muitos lares, muitas pessoas fecham as portas das suas casas, muitas pessoas fecham as portas dos seus corações para receber Jesus. E o mais triste não é saber que não havia lugar para Jesus em Belém. O mais triste é saber que depois daquele contexto, até hoje, é muito difícil se encontrar lugar para Jesus, sabe? A partir dali ele foi perseguido por inúmeros lugares onde ele foi. E o Senhor, o nosso Senhor, o nosso Salvador, continuou sem ter lugar aqui nessa terra, mesmo sendo o dono de todas as coisas, mesmo estando no princípio, mesmo tendo feito todas as coisas, por ele foi feito todas as coisas, assim a palavra diz, mas mesmo assim não havia lugar para ele. Quando Jesus nasceu, um mundo novo começou. E esse mundo novo é muito incrível porque foi um verdadeiro milagre o nascimento de Jesus. Jesus ele veio e divide a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. AC/DC, não é assim? Quando Jesus nasceu, uma nova vida começou para mim e para você. Então a nova vida que nós temos oportunidade agora, ela só veio através da vinda do Filho de Deus. Mas por que isso aconteceu dessa forma? Por que o Filho de Deus teve que vir numa condição tão simples? Por que não tinha lugar para Jesus? Diante das Escrituras, nós só temos duas explicações plausíveis para isso. A primeira é para se cumprisse as Escrituras. E a segunda é para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, para que se cumprisse as Escrituras, o Senhor tinha que vir dessa forma. O nosso Salvador tinha que vir dessa forma. Nós não podemos desassociar Jesus do Antigo Testamento, porque o Senhor foi anunciado, Jesus foi anunciado pelos profetas por todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele testifica de Cristo, aponta para Cristo, para a vinda do Messias. E o nascimento de Jesus foi de verdade esse grande milagre que aconteceu e o mundo mudou. Mas isso não aconteceu sem um aviso prévio. Nos foi avisado através das Escrituras que o Filho de Deus viria, o Messias, o Salvador do mundo, ele viria, certo? Para que todos ficassem sabendo quando ele chegasse ao mundo, as Escrituras já revelavam. E eu vou falar 3 Escrituras que revelavam a vinda do Filho de Deus, anunciava para Cristo. E para que se cumprisse essas Escrituras foi da forma em que aconteceu, de uma maneira simples, mesmo não havendo lugar para Jesus. Mas o propósito do Senhor era maior do que qualquer lugar. Amém? A primeira escritura dizia que ele viria de Belém. E isso se cumpriu, porque Jesus veio para cumprir todas as escrituras. E nenhuma escritura ficou sem ser cumprida pelo Messias, por Jesus Cristo. Ele viria de Belém. Diz lá em Miqueias 5:2 o seguinte: Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, desde os dias da eternidade. Olha que maravilha! Isso prova não só que Jesus viria de Belém, mas isso prova também que Jesus não veio de uma natureza humana, sua descendência não era humana, Jesus não foi gerado de forma natural. Jesus estava desde o princípio, de eternidade em eternidade, então Jesus é um ser eterno, certo? Isso comprova que Jesus não veio naturalmente de Maria e José, ele foi gerado no ventre de Maria, mas Jesus é eterno, ele veio do Espírito, certo? A outra escritura que comprova é que diz que Jesus aponta para que Jesus nascesse de uma virgem. E Isaías 7,14 diz assim: Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco.
Isso testifica que o Salvador não foi gerado em pecado, como outros homens nasceram, né? Que eu até já acabei de falar anteriormente. Todos os homens nasceram após a queda de Adão e Eva em pecado, mas o Filho de Deus não. Ele veio de uma virgem. Em Mateus 1:20 comprova também essa escritura do Antigo Testamento. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela está sendo gerado procede do Espírito. Então, vinha do Espírito. E no versículo 25 diz assim: mas não teve relações com ela enquanto ela deu à luz a um filho, e ele lhes pôs o nome de Jesus. Isso nos prova que Jesus verdadeiramente veio de uma virgem. E isso também desmistifica a história de que Maria ainda é virgem, que Maria permaneceu virgem depois do nascimento de Jesus. Não. Maria teve sim outros filhos e Maria só permaneceu virgem até o nascimento do primogênito, que era filho do Espírito, né? Que ele foi gerado no Espírito e não filho propriamente de José. A outra escritura que se cumpriu quando Jesus veio ao mundo é a que dizia que Jesus seria descendente de Davi. No Salmo 89:3 diz assim: Tu disseste, fiz uma aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. Deus, ele promete a Davi que a linhagem dele reinaria por todas as gerações. E Jesus, o nosso Salvador, ele permanece reinando de geração em geração. No capítulo 1 de Mateus, versículos 6 e 16, vai trazer a linhagem de Jesus. E começa dizendo que de Davi foi gerado, de geração em geração chega a José, e José, pai de Jesus, né? Pai natural de Jesus, né? Como homem. Então, as escrituras se cumpriram, amém? Ele vive, Jesus vem ao mundo e as escrituras se cumpriram. Aconteceu daquela forma simples, aconteceu daquela forma em que tudo foi realmente retirado, houve perseguição, houve tudo, mas o nome do Senhor foi glorificado, amém? E esse é o segundo ponto. Jesus veio dessa forma e aconteceu tudo o que aconteceu com Jesus para que o nome do Senhor fosse glorificado através da vida de Jesus. E Jesus, ele veio ao mundo e desde pequeno a sua presença ela incomodou o sistema político, religioso da época. Até hoje não é diferente. Jesus ainda incomoda o sistema da nossa época, da nossa geração. Como os homens não aceitam o governo de Jesus, eles tendem a tentar banir a presença de Jesus. E foi assim desde pequenininho, desde que ele nasceu, ele já teve que sair fugindo para o Egito, para que escapasse da morte, né, do físico, né, porque ninguém consegue deter o nosso Senhor. Jesus, ele foi levado a lugares desprezíveis enquanto estava aqui na terra por nós. Mas isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras e para que o nome do Senhor ele fosse glorificado. E para a glória de Deus, nenhum desses lugares deteve o nosso Senhor. Nenhum desses lugares conseguiu deixar o nosso Senhor paralisado e estagnado. Em Romanos 8:28 diz assim: sabemos que Deus age de todas as formas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Jesus, ele foi colocado em locais sim desprezíveis quando estava aqui, né, em forma humana. Ele foi colocado numa manjedoura, foi colocado numa cruz, foi colocado em uma tumba. Mas nenhum desses lugares deteve o nosso Senhor. Jesus, ele foi colocado numa manjedoura. E você pode pensar assim: como Deus seria glorificado em ver seu filho numa manjedoura? Um lugar rústico, um lugar simplório, um lugar onde nenhuma mãe gostaria de colocar o seu filho. Você já deve ter se questionado, mas por que Maria e José eles não buscaram outras alternativas? Por que eles não foram em outros lugares buscando um lugar para ter o Filho de Deus, já que eles sabiam que o que estava sendo gerado em Maria era o Filho de Deus? Mas se a gente parar para pensar, eles não tinham opção, como a palavra já diz. Eles não tinham opção. E na verdade, muitas vezes, nós que estamos julgando esse comportamento de José e Maria, a gente está levando Jesus a lugares pior do que uma manjedoura. Quando nós deixamos de glorificar o nosso Senhor em primeiro lugar da nossa vida, nós estamos colocando Jesus em lugar pior do que fez José e Maria.
E não fala de um lugar físico, eu não estou falando de um lugar específico físico, eu estou falando de colocar Ele sem ser a prioridade na nossa vida. E isso também é um lugar desprezível. Muitas vezes nós deixamos de glorificar o Senhor como Ele deve ser glorificado. O casal José e Maria, eles não tinham uma opção, mas como cristãos nós não temos escolha de dar o último lugar para Jesus, de dar um lugar simples para Jesus, de dar o último lugar da nossa vida para Jesus. Nós não temos essa escolha, porque nós sabemos que o Senhor deve ser o que existe em primeiro lugar na nossa vida e no nosso coração, a nossa prioridade, a nossa total entrega. Jesus, ele estava no manjedoura e mesmo assim o plano estava se cumprindo, e o Senhor foi glorificado quando os reis vieram e o adoraram e trouxeram presentes a ele. O nome do Senhor foi glorificado. Ele trouxe reis de outras terras para honrar a vida daquele menino, porque era o Filho de Deus da terra. Isso me diz, gente, que não se trata do lugar onde a gente está. Se trata do propósito em que o Senhor nos levou àquele lugar para que o nome dele fosse manifestado, fosse glorificado. Então eu e você temos a opção de estarmos em um lugar e ficarmos inquietos, e murmurarmos, mas nós temos a opção também de glorificar o nosso Deus onde estamos, amém? Jesus, ele foi colocado numa cruz, e uma das mais terríveis formas de punição da Roma Antiga era justamente a crucificação. Isso levava à vergonha, à agonia, isso o corpo daquelas pessoas padeciam através da tortura e levava à morte, né? Que era a finalidade da crucificação. Em Filipenses 2,8 diz o seguinte: sendo encontrado em toda forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, a morte do nosso Senhor não foi uma morte qualquer, foi uma morte de cruz. Nós o levamos até essa condição de vergonha. Jesus, ele glorificou o Pai, mesmo diante do pior lugar onde ele se encontrou. E o pior lugar não era verdadeiramente como a gente acredita, o Gólgota, aquele monte caveira como é chamado. O pior lugar era a cruz do Calvário, porque na cruz do Calvário Jesus carregou todos os nossos pecados e ele padeceu com os nossos pecados, né? Pelos nossos pecados, para nos redimir, para a expiação dos nossos pecados. Então o pior lugar era aquele lugar de vergonha, sabe, onde nós o levamos, mas para que se cumprisse as Escrituras e para que o nome do Senhor fosse glorificado. Mesmo assim, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que hoje vive, aquele que reina, ele não foi desobediente. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Então o Senhor foi obediente. Jesus, após isso, Jesus foi levado a uma tumba, que é outro lugar de morte, um lugar em que ninguém gostaria de estar, né? Mas Jesus, ele morre de verdade no físico. Mas a tumba também não detém Jesus, amém? Em Mateus 28,5 diz o seguinte: o anjo disse às mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinham ver o lugar onde ele jazia. E aconteceu dessa forma, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Ele ressuscitou, amém? Ele ressuscitou e ele vive, ele reina e reinará para sempre, para se cumprir as Escrituras de eternidade em eternidade. Ele é Deus. Glória a Deus por isso. A manjedoura está vazia, a cruz está vazia, a tumba está vazia. E eu te pergunto, onde é o lugar que está sendo ocupado pelo nosso Rei? As Escrituras são claras sobre isso. Aconteceu dessa forma para que o nome do Senhor fosse glorificado. Ele vive, amém? 2000 anos depois se passaram e ainda hoje as cidades, os campos, os homens, toda essa agitação que acontece no final do ano para celebrar Natal, para celebrar a entrada de um ano novo, tudo isso muitas vezes deixa as pessoas ocupadas demais e as impedem de receber Jesus. Os homens estão agitados demais, correndo demais, preocupados demais, ocupados demais a tal ponto, né? E aflitos demais, que não encontram um lugar para Jesus. Só que o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele merece muito além de que um lugar passageiro. Ele merece um lugar onde ele habite, amém? Se a manjedoura, como eu falei, está vazia, se a cruz está vazia, onde será que está sendo ocupado?
A Bíblia diz em 1 Pedro 3,22 que depois da ressurreição ele subiu aos céus e está à direita de Deus. E a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Então, o lugar que está sendo ocupado é o lugar da direita de Deus. Os céus estão sendo ocupados e o Senhor está lá, sentado à direita de Deus, o nosso Senhor e Salvador. Mas o Senhor foi tão maravilhoso que Ele disse assim nas suas escrituras, quando Ele fosse ao Pai, Ele deixaria conosco um Consolador. E em João 14,16 diz assim: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará um outro Consolador para estar com vocês para sempre. Jesus não vai nos abandonar, Ele nunca nos deixou e não nos abandonaria. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Para a glória de Deus, nós temos a oportunidade de viver porque Jesus vive. Amém? O seu Jesus, o Cristo, o Salvador, ele não está preso a um madeiro. Ele não ficou preso a uma manjedoura. Não existe mais Jesus menino. Não existe mais Jesus preso em uma cruz. Não existe mais uma tumba que tenha detido nosso Senhor. O Senhor, nosso Senhor, vive. Nesse Natal, nessas celebrações de Ano Novo, é provável que o nosso principal motivo de celebrar não tenha sido convidado. É provável que Jesus não tenha sido convidado. Esse é o retrato natural do Natal pelo mundo e das festas de celebrações. É triste constatar que Jesus ainda não tem lugar em muitas casas, em muitos corações. Nós precisamos dar um novo sentido ao Natal, ressignificar o Natal. Natal é o nascimento do Filho de Deus, Jesus. Celebra-se assim. Nós sabemos que não é o dia 25, nós sabemos que não é essa data fixa, mas nós sabemos que essa data foi deixada para ser celebrada. Dar glória a Cristo. Precisamos nos alegrar e conhecer o Filho de Deus, em apresentar o Filho de Deus e dar glória ao Filho de Deus. Precisamos adorar Jesus como os magos do Oriente fizeram, trouxeram presentes e trouxeram coisas para entregar a Ele, presentes, das suas riquezas, para entregar a Jesus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que viria salvar o mundo. Só que existe uma condição para Jesus entrar na sua casa, no seu coração. Você precisa dar lugar para isso. Em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus realmente é bem-vindo na sua casa? Jesus realmente reina na sua casa? Ele vive no meio em que você está inserido? Em Isaías 9:6, para a gente finalizar essa ministração, diz assim: porque o menino nos nasceu, o filho nos foi dado, e o principado está sobre os seus ombros, o governo está sobre os seus ombros. E ele se chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É sobre esse que quer reinar sobre a sua vida, é sobre esse que quer viver no contexto que você está inserido, que nós queremos apresentar para você. Tem lugar para Jesus na sua casa? Tem lugar para Jesus hoje no seu coração? Em nome de Jesus, que essa palavra venha tocar o seu coração e que ela venha frutificar e que a partir de hoje Jesus comece a reinar na sua vida e comece a viver, porque nós temos uma certeza, uma convicção. Ele vive, amém? Glória a Deus, a paz de Cristo, meus amados, fiquem todos com a paz do Senhor. Que ministração poderosa a nossa amada Renata trouxe para nós nesse momento. Eu espero que o seu coração tenha sido tocado tanto quanto eu fui, tanto quanto o meu coração foi impactado, e que você possa ter absorvido o que Deus preparou para você nesse momento que nós vivemos. É sim, e eu quero te convidar agora a um ato profético, para que nós possamos, em forma de profetas, possamos declarar sobre o nosso novo ano, sobre a nova estação, algo muito grande. O que é esse algo muito grande? O algo muito grande é a presença de Deus ilimitada na nossa vida. Sabe, são as comportas do céu se abrindo em bênçãos para nós. Sabe, que nós possamos receber e abençoar muitas pessoas durante o ano que vem. E nós faremos isso através da nossa generosidade, através da nossa intimidade, através do nosso coração bondoso, através da nossa fraternidade, como eu disse anteriormente. Que nós possamos ser essas pessoas. Nós vamos declarar isso hoje como ato profético, vindo
vindo realmente do coração do nosso Deus, amém? Se você crê nesse momento, aí onde você estiver, você está na sua casa, no trabalho, não sei onde você está agora, mas eu quero te convidar a você estender as suas mãos para receber o que Deus tem a oferecer, amém? Um ato profético, nós vamos declarar nesse momento um ano de bênçãos, um ano de prosperidade, não só financeira, mas prosperidade emocional, prosperidade espiritual, prosperidade dos céus, amém? Senhor Jesus, nós declaramos nesse momento, Pai amado, uma nova estação, Pai. Senhor, o ano de 2020 não foi um ano fácil, não foi um ano simples, mas nós cremos, Pai, que Tu tem coisas muito grandes para fazer, Senhor Jesus Cristo, no ano de 2021. Como nas tuas histórias bíblicas, Pai, como nós vemos nas histórias bíblicas, antes de uma bênção muito grande, era passado por uma luta, por uma provação muito grande, Deus. E nós cremos, Senhor Jesus Cristo, que nós passamos o ano da provação e nós vamos agora viver o ano da vitória, o ano da bênção, o ano da prosperidade, Senhor Jesus Cristo, nas nossas casas, Deus, nos nossos trabalhos, Pai, com os nossos amigos, Deus, nós veremos pessoas crescendo, nós declaramos, Pai amado, frutificação, Deus querido, das células, nós declaramos frutificação dessa casa, frutificação da igreja, nós declaramos que pessoas serão alcançadas todos os dias, não só por essa família que é a Paz Church, mas por outras casas também, Deus, por outras igrejas também, em nome de Jesus, Pai, declaramos mais fé nos corações, mais amor pelo próximo nos corações, Deus querido, nós queremos realmente, Pai amado, viver um ano sobrenatural, Pai, o ano da provisão, Pai querido, o ano, Pai amado, da cura. Nós queremos realmente viver um ano como nós nunca vivemos antes, Pai, na Tua presença. É isso que eu declaro em nome de Jesus, pela autoridade dada a nós pelos céus. Declaramos e selamos, Pai amado, essas palavras em nome do Teu Filho amado, que hoje vive, mas morreu na cruz e ressuscitou para que nós fôssemos salvos. Amém. Então é isso, aproveite bastante as suas festas, aproveite bastante o tempo que você vai passar com a sua família, com os seus amigos. Faça isso com muita cautela, com muito cuidado e que Deus te abençoe.